Bom dia, Adelar. A gente veio apresentar o trabalho de Plintossolo. Os integrantes são eu, Lucas Ugliani, o Matheus Hilário, que ficou responsável por fazer os artigos por fazer o artigo e o slide, e o Tiago Henrique, que está aqui apresentando comigo hoje. A gente vai falar agora sobre os objetivos do trabalho. A gente vai apresentar as características, da classe dos pintossolos, expor o relevo e a região de maior aparição desse solo, né? E falar da importância dele na agronomia, né? Na nossa área, no nosso objetivo aí de atuação. Características gerais. Do grego, planthos, tijolo, conotativo de material argiloso colorido, vermelho ou amarelo, que endurece irreversivelmente quando secos. Alto teor de ferro, alumínio, quartzo, alta acidez, baixas reservas de nutrientes e drenagem de água prejudicada. Saturação por base, baixa distrófico ou alta eutróficos. Características gerais. Ciclo de redução e oxidação de ferro que leva à formação da plintita. Esse material, quando exposto a ciclos de chuva e estiagem, pode formar uma concreção ferruginosa chamada petroplintita. Ele é muito rico em ferro, esse solo, então quando ele é exposto à chuva, essa essa riqueza de ferro dele acaba ficando fazendo uma concentração muito grande, né? E ele acaba ficando um ferro mais ferruginoso. Características gerais: presença do horizonte A diretamente sobre o material plíntico, alta concentração de matéria orgânica, solos espessos, maiores que 25 centímetros. Entre as cores do plintossolos, predominam os acinzentados, avermelhados e amarelados. É um solo muito na camada superficial ali. Horizonte diagnóstico. Horizontes plínticos, litoplínticos ou concrecionários. Ambos se originam da segregação localizada no acúmulo de dióxido de ferro. Áreas de formação. Aproximadamente 6% do território nacional. O Tiago vai falar daqui a pouco sobre isso. Ocorre em áreas de depressão, com vales, né, por exemplo, para onde escorre, né, planícies aluvionares, pés de encostas e, em geral, em terrenos planos ou levemente ondulados, típicos de zonas quentes e úmidas. Bom dia, Adelar. Eu sou o Thiago e eu vou falar um pouco da onde esses solos se encontram aqui no Brasil. Aqui ele é mais encontrado, como pode ver no mapa, na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, principalmente em áreas com mais chuvas, tipo Amazonas, Amapá, Ilha de Marajó, Maranhão. Maranhão nem tanto, que é parte do Nordeste, mas é uma parte mais seca. Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Pantanal, Planalto Central e Ilha do Bananal. Argilúvios. Apresentam drenagem variável, podendo ocorrer excessos de águas temporários até excesso prolongado e água durante o ano. Ou seja, ele armazena até muita água. Pétrico, aqui a gente pode ver uma imagem. E apílico. Não apresenta horizontes ou camadas de acumulação de argila abaixo do horizonte aço. Sem concentrações e sem presença de uma camada plintítica irreversivelmente endurecida. Ou seja, eles são muito duros. Os pintossolos apílicos ocorrem em áreas que acumulam escoamento lento de água, apresentam grande concentração plíntica nos 40 centímetros iniciais desde a superfície ou em maior profundidade, ocorrendo em horizonte E. Agora, as suas importâncias na agronomia e limitação dessa classe no uso agrícola. Possui uma alta quantidade de matéria orgânica, ou seja, ele é muito bom para plantio, se quiser plantar um milho, soja, até mesmo café. Apresenta a possibilidade de correção do volume. Limitações físicas. Dificulta
enraizamento, ou seja, por ser muito duro, muito duro assim o solo, é muito difícil a raiz penetrar e se estabelecer por lá, porque pode acontecer da raiz enrolar e acabar não entrando durante a terra. Possibilidade de erosão devido ao alto relevo, ao relevo. Ou seja, por vindo um relevo muito ruim, ondulado, assim, é muito difícil você conseguir o plantio. Problemas de drenagem. Como assim o solo é muito duro, é muito difícil você conseguir a drenagem da água nele. Acho que não tem mais nenhum que eu não consigo. Aqui a gente consegue ver por pastagem, né, na imagem. Ele é um solo até muito bom para pastagem, para plantio de milho, soja, essas coisas. Porém, é um solo muito difícil de estabelecer, já que ele é duro, né, como foi dito mais atrás. É muito difícil de drenar, fazer essas coisas, acaba não utilizando tanto na parte agrícola. E o nosso trabalho foi esse. A gente fez várias pesquisas por ser um assunto muito difícil, né, entre aspas, é muito difícil achar muita coisa dele na internet. E como o Lucas disse mais cedo, o Matheus não participou do trabalho por conta que ele ficou na parte do slide, ele fez o artigo sozinho. E é isso. Adelar, o Matheus, né, ele não participou da gravação, e aqui eu queria só fazer um adendo, isso aqui é o pétrico, como que ele fica após ele secar, o endurecimento dele, que é um processo irreversível. Quando ele chega nesse estágio, não tem como reverter o processo. Ele fica assim e não tem como resolver isso. É isso. A gente queria te agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Eu e o Thiago ficou responsável aqui por apresentar os slides e o Matheus foi responsável por fazer o artigo e montar os slides. E eu, o Thiago, ficou responsável só por apresentar. Muito obrigado. Adelar, agora a gente vai estar passando um vídeo para estar explicando mais um pouquinho sobre os plintossolos. A gente achou interessante pegar mais um vídeo de alguém sendo mostrado na prática como que é a visualização desse solo, tá? Agora aqui eu vou transmitir a tela para onde está a transmissão, o vídeo. O vídeo é esse. Eu vou dar play aqui agora, certo? Segundo a Embrapa, esse solo classifica-se como plintossolo. Na classificação anterior, ele classificava-se como laterita. A principal característica dele é a presença de horizonte A diretamente sobre o material plíntico. Como ele se rompe, é plintita. Se não se rompesse, seria uma petroplintita. A limitação seria maior ainda para enraizamento. Esse solo tem a principal característica de ter muita matéria orgânica, coloração preta, e no passado a vegetação era samambaia. Então, solo de cor escura, espesso mais que 25 centímetros. E com V%, saturação base baixa, porque por correlação com a samambaia, ele é aproeminente. Uma calagem, esse solo passa a ser a única diferença do A xenozêmico para o proeminente é o valor de saturação por base. Quando maior que 50, A xenozêmico. Quando menor, A proeminente. Essa correlação com a proeminente estou fazendo em função da presença samambaia, que é indicativo de solo com saturação por base baixa. A principal potencialidade dele é a matéria orgânica alta e possibilidade de corrigir o V% e se tornar um A xenozêmico. Limitação física para a maioria das culturas de enraizamento, e a melhor indicação de uso e manejo é para a pastagem. E uma limitação também é a erosão, porque o relevo aqui é acidentado, um declive forte, declive grande. Sugestão para evitar a aquisição de uma área de plintossolo é fazer a identificação de solos mediante tradagens ou em trincheiras. Isso está aí uma
a contribuição da pedologia em classificar o solo visando evitar a aquisição de um solo que tem problema físico. Duas maneiras da matéria orgânica ser elevada. Em locais altos, que a temperatura baixa faz com que a decomposição seja lenta. Ou em áreas de baixada, de planície aluvional, nos solos gleisolos. Adelar, o vídeo que a gente ia transmitir foi esse. A gente agradece por estar assistindo aí. Muito obrigado, tenha um bom dia. E aquela situação do Matheus, a gente já explicou sobre ele já ter feito outras partes do trabalho e eu e o Thiago que está fazendo a apresentação. Ele participou tanto quanto eu e o Thiago, tá certo? Muito obrigado, Adelar.